Louvado seja o nome do Senhor. Nós fizemos a nossa leitura bíblica no livro de Êxodo, no capítulo de número 3, no versículo de número 15. Conforme eu avisei hoje mais cedo, nós estaremos aqui hoje fazendo um breve estudo sobre alguns nomes de Deus, sobre como ele se apresenta, sobre suas características. O objetivo desse estudo não é, de maneira nenhuma, nós esgotarmos o assunto, não é nós nos aprofundarmos no assunto. O objetivo principal desse estudo é nós trazermos alguns destes nomes e nós termos condições de sairmos daqui cientes da grandiosidade deste Deus. Nós estaremos aqui conversando sobre 5 nomes de Deus. Existem vários nomes que são atribuídos à pessoa de Deus, e nós estaremos aqui trabalhando com 5. E eu gostaria que você refletisse, que você buscasse compreender, para qual nós saibamos a quem nós servimos, nós saibamos a quem nós estamos adorando e por que nós estamos adorando. Então, nós fizemos aí a nossa leitura em Êxodo, no capítulo 3, no versículo de número 15, e que diz o seguinte: podem ficar assentados mesmo, por favor. Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente. Este é o meu memorial de geração em geração. Feche seus olhos e ore comigo. Pai querido, Deus de amor, em nome de Jesus, nós estamos mais uma vez na sua presença, clamando, bendizendo e exaltando o teu maravilhoso nome, Senhor, que é sobre o qual nós estaremos aqui falando. É sobre o qual nós estaremos aqui refletindo e buscando aprender um pouco mais sobre ti, Senhor Deus, sobre a tua pessoa, sobre a tua grandiosidade e sobre todo o teu poder, meu Pai. Aleluias! Não nos deixe sair daqui, Senhor Deus, sem compreender um pouquinho da sua natureza, meu Pai. Por favor, capacite este teu servo, que eu possa aqui, Senhor Deus amado, transmitir tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração aos teus servos, e eu também possa sair daqui cheio, eu possa sair daqui, Senhor Deus, edificado pelo teu poder e pela tua graça, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus é bom. Aleluias. Deus é bom. O tempo todo, Deus é bom. Ele olha para o povo de Israel lá no Egito e decide libertar aquele povo. E ele escolhe um homem para poder ir até o Egito e liderar o êxodo, a saída, a caminhada do povo que estava há 430 anos escravizado, ser libertado para ser levado até Canaã. É interessante que esse diálogo que Deus tem aqui com Moisés, ele tem 2 nuances. Primeiro, quando Moisés fala: olha, o que eu vou dizer para Faraó? E Deus fala para Moisés assim: você vai dizer para Faraó que eu sou. Eu sou. Mas com os filhos de Israel, você vai dizer que o Deus de Isaque, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, esse é o meu nome. E isso você vai falar com os filhos de Israel. Vocês conseguiram observar a diferença, a nuance com que Deus trata nas diferentes circunstâncias? E por que Deus ele age dessa forma? Porque o povo de Israel, como eu disse, já estava há mais de 400 anos no Egito, lá escravizado, distante da sua terra e, consequentemente, muito distantes do seu Deus. Talvez um ou outro tivesse ali se mantido firme e fiel ao Senhor, mas talvez muitos deles tivessem sucumbido
à idolatria, tivesse sucumbido à adoração a falsos deuses. Lá no Egito era muito comum a adoração a muitos deuses, a muitas divindades que eles entendiam que existiam. E Deus levanta Moisés e fala com Moisés: olha, você vai dizer para o povo de Israel que eu sou o Deus de Isaac, o Deus de Abraão e o Deus de Jacó. Pode parecer algumas poucas palavras ou uma simplicidade de palavras, mas quando ele faz menção disso, ele fala: eu sou o Deus de Abraão. Ele está falando, é o Deus que tira Abraão lá de Ur e leva para a terra prometida e leva para Canaã. Eu sou o Deus de Jacó, eu sou aquele Deus que deu livramento a Jacó ali em muitas circunstâncias. Eu sou o Deus de Isaac, que abre ventres. Aleluias! É esse Deus que está se apresentando para Moisés, para poder ser levado por Moisés até o povo e falar com o povo quem era o Deus que ia tirar eles do Egito. Isso é muito importante nós conceituarmos. Por que eu estou falando isso? Porque nos dias de hoje, ser cristão ou ser crente, em alguns lugares transformou-se em moda, um modismo, onde as pessoas não querem, primeiro, ter um compromisso com Deus e não querem, às vezes, sequer conhecer a Deus. Isso é muito importante, nós compreendermos e guardarmos nos nossos corações, porque nós precisamos saber quem é que está cuidando de nós. Nós precisamos saber quem é que está conduzindo a nossa caminhada. Nós precisamos saber e conhecer e entender a quem nós estamos adorando, porque a nossa adoração, ela deve ser uma adoração inteligente. Ofereçais a Deus o vosso culto racional. E como eu disse, nós vamos estar aqui hoje trazendo dos vários nomes que Deus possui, das suas várias características. Eu quero chamar a atenção para 5 nomes. Uma outra oportunidade eu vou trazer mais nomes, para que nós possamos, através desses nomes, compreender um pouco mais as características desse Deus e ter ainda mais convicção de quem nós estamos adorando e por que nós estamos adorando. O nome dentro da cultura judaica, da cultura hebraica, ele era tratado de uma forma diferente da maneira como nós tratamos hoje. Então, hoje, por exemplo, muitas pessoas, quando a esposa engravida, eles estão se preparando para poder ter um filho, eles buscam, na maioria das vezes, os nomes que estão na moda, os nomes que são bonitos. Mas dentro da cultura hebraica, dentro da cultura judaica, os nomes, eles tinham representatividade, eles tinham significado. E quando isso não acontecia, normalmente, no caso dos garotos, recorria-se a algum ascendente, a algum antepassado, para poder pegar o nome dentro da família para poder colocar. Então, o nome ele não era escolhido por acaso. Nós vamos ver, por exemplo, a esposa de Jacó lá, a Lia, à medida que ela foi tendo filhos, e ela ansiava ali ter o amor de Jacó, ela foi colocando os nomes dos seus filhos, todos relacionados à sua angústia. Por agora, o nome do meu filho vai ser este, e vai representar que o meu marido vai me amar agora. E assim sucessivamente. Dentro da cultura judaica, todos os nomes, eles têm um significado. Nós falamos aqui por várias vezes a representatividade do nome de Jesus, Messias, o Salvador. O próprio Josué, o nome Josué, Joshua, vai estar relacionado com salvação, como o Senhor salva. Então o nome, ele tinha esse significado, ele tinha essa representatividade. Então, quando nós olhamos para esses que nós chamamos de os nomes de Deus, não é que significa que Deus ele tinha esse nome, ele foi registrado com esse nome. Não, é porque nós pegamos algumas características de Deus que estão relacionadas com o seu nome. Então, os seus atributos
davam origem aos nomes de Deus. E dentro da cultura hebraica, dentro da cultura judaica, existe algo que nós conhecemos como o nome mais tradicional de Deus, que é conhecido como o nome impronunciável de Deus. E são essas 4 letras que estão aparecendo aqui. Y, H, W, H. E por que só tem consoante? Porque lá dentro do idioma hebraico não tinha vogal. Lá só existia consoante. Então, quando Deus ele vai se apresentar, a palavra que é utilizada lá como eu sou, né, é isso aí. E os judeus, os hebreus, eles tinham tanto respeito com essas 4 letras aí, que é chamado de o tetragrama sagrado, ou o nome impronunciável de Deus. E quando você pegar a sua Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, onde tiver escrito Senhor, com letras maiúsculas, está se referindo ao nome impronunciável de Deus, porque foi a alternativa que eles encontraram para ninguém sequer macular o nome de Deus. Também vai estar relacionado com Adonai, né? Então, a partir dessas 4 letras, Y, H, W, H, é que nós vamos ter origem, por exemplo, a Javé ou Jeová, que é quando eles vão fazer uma mescla das vogais do nome Adonai com esse tetragrama sagrado, vai dar origem ao que nós conhecemos hoje como Jeová ou Javé. A pronúncia Javé é a mais adequada, tá? É a mais adequada, Javé ou Yahvé. Então, a partir deste tetragrama sagrado que nós vamos ouvir, como nós vemos aí nos dias de hoje, algumas canções, às vezes alguns livros vão falar Yahvé. Vocês já ouviram algumas canções, não já? Então, vai ter origem dentro desse tetragrama sagrado. Então, como eu disse para vocês, o nosso objetivo aqui não é aprofundar-nos dentro de significados e o aspecto teológico dos nomes de Deus. Eu preciso que vocês saiam daqui compreendendo aspectos e características de Deus, o porquê de cada coisa. Está bem? Então, a partir de algumas características de Deus, nós vamos ver alguns nomes que são atribuídos a Ele. E o primeiro deles é El Shaddai. Quem aqui já ouviu essas 2 palavrinhas, El Shaddai? É muito comum nós ouvirmos a palavra El Shaddai, as palavras El Shaddai. Elas se referem a Deus, que significa Deus Todo-Poderoso ou Onipotente. Então repitam comigo, a palavra é El Shaddai. El Shaddai. Então, quando vocês ouvirem essa palavra El Shaddai, este é um dos nomes de Deus que vai fazer referência ao seu poder, que vai fazer referência à sua força, à sua capacidade. Gênesis capítulo 17, versículo 1, diz assim: Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. É aquele que tudo pode fazer. Porque quando nós falamos de onipotência, às vezes a gente fala apenas de força. Do Deus que derruba muralhas, do Deus que vence exército, mas nós precisamos entender que quando nós falamos de El Shaddai, nós estamos falando da capacidade de Deus. O próprio exemplo de Abraão, ele encaixa nessa situação, porque Abraão e Sara, eles tiveram um filho na idade de 99 e 90 anos, respectivamente. Ele com 99 e ela com 90. Se nós formos analisar, dentro do aspecto fisiológico, dentro do aspecto humano, isso é praticamente impossível uma mulher de 90 anos gerar.
Então, o Deus Todo-Poderoso está relacionado com a capacidade de Deus em fazer. E por isso nós vamos ver versículos que dizem assim, olha, para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. E às vezes nós nos pegamos perguntando, então por que Deus não faz? Porque existem propósitos, planos, projetos. Nós precisamos entender que quando Deus ele permite algo, não significa que ele seja incapaz de fazer. Guardem isso. Não é porque Deus não fez, é que ele não possa. Certamente, ele vai ensinar algo. Imaginemos lá, em Betânia, as irmãs Marta e Maria, estão lá, Lázaro está quase morrendo, mandam chamar Jesus. Olha, Senhor, aquele que tu amas está enfermo. Por favor, vem ajudar. Jesus vem? Não vem. Jesus aguarda e fala, olha, ainda não é o tempo. Ele ainda fica lá mais uns dias, e quando ele vem, o que acontece com Lázaro? Morreu. Jesus poderia tê-lo impedido de morrer? Poderia. Mas era o plano? Não era o plano, não era o propósito. Jesus ele tinha tanto poder para poder impedir que ele morresse, que depois de morto ele traz ele de volta. E é interessante que quando Lázaro ressuscita, a palavra de Deus vai dizer que muitos que estavam ali à volta, eles creram no nome do Senhor. Então nós entendemos o propósito. E quando nós olhamos para este nome, qual o nome? El Shaddai. O nome é El, eu preciso que vocês fixem isso. El Shaddai. É o Todo-Poderoso. Ele pode fazer. Ele tem condições de fazer. Ele tem capacidade de fazer. E quando falamos sobre isso, é que nós precisamos entender, poxa, olha o tamanho do Deus ao qual eu estou servindo. Eu não estou servindo a um Deus qualquer. Eu estou servindo ao Deus Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Ele não tem algum poder, ele tem todo poder. Então, não servir a este Deus de certa forma, uma atitude um pouco, como que eu poderia dizer, arriscada, preocupante, porque nós estamos deixando aquele que tem capacidade de fazer todas as coisas, de reverter quadros de acordo com a sua vontade. Como eu disse, não é porque ele não fez, significa que ele não possa. Então, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. O segundo nome de Deus que eu trouxe para nós esta noite significa El Olam. Essa junção El que nós utilizamos, ela está relacionada com Deus, tá? Embora não dentro da matriz hebraica lá, ela não seja específica para o Deus de Israel, mas é uma junção que está relacionada a Deus. Então, El Olam significa o Deus eterno. Um dos atributos de Deus é a eternidade. O que é ser eterno? É uma coisa que não tem começo e não tem fim. E por isso ele pôde criar todas as coisas do nada, porque ele sempre existiu. Antônio, como que aconteceu essa situação de Deus sempre existir? Vai ser uma coisa que quando a gente chegar lá, a gente vai ter que perguntar para ele. Porque ele é um ser incriado.
Ele sempre existiu. Então, qual é a palavra? El Olam. El Olam. Deus eterno. E quando nós falamos de eternidade, existem aí alguns estudiosos que defendem que, para Deus, o passado, o presente e o futuro está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Nós precisamos ter cautela quanto a isso. Não é assim. Tá? Deus, ele é presciente. O que é ser presciente? É saber com antecedência. Então, se Deus quiser, ele pode saber o que vai acontecer daqui 1 hora, 2 horas, 2 meses, 2 anos. Ele pode saber, ele pode recorrer a isso. Ele não está preso ao tempo como nós estamos. Porque se a gente entender que passado, presente e futuro é tudo a mesma coisa para Deus, neste momento, para Deus, a muralha de Jericó vai estar sempre caindo. Pra gente poder... Então, tudo aquilo que já aconteceu, para Deus está acontecendo toda hora. Então, não é assim. Para Deus, passado, presente, futuro, e ele pode circular tranquilamente em todos eles. Assim, de uma maneira muito básica para a gente poder entender. Então, por isso que Deus, ele tem capacidade de antever o futuro, porque ele tem condições de saber o que vai acontecer. Nós não temos, nós estamos presos ao tempo. Deus, ele é o que nós chamamos de transcendente, tá? Que não está preso ao tempo. Por isso a palavra de Deus vai dizer que um dia para Deus é como 1000 anos como um dia. Porque Deus, ele não reage ao tempo como nós reagimos. Ele é eterno. Por isso que lá em Gênesis 21, 33, Abraão, conversando com Abimeleque, ele vai falar: e plantou um bosque em Berseba, e invocou lá o nome do Senhor, o Deus eterno. E quando falamos de eternidade, estamos falando de algo que nunca vai ter fim. E por isso nós recorremos a Deus para que nós também possamos entrar para a eternidade com Ele, que é o que nós chamamos de salvação. Porque se nós não entrarmos para a eternidade com Ele, nós vamos entrar para a eternidade sem Ele. E isso é um risco muito grande. Então, Deus, ele é um Deus eterno. Não tem começo e não vai ter fim. Então, o que é ser eterno? Não tem começo e não tem fim. Olha, quando nós começamos a refletir mais sobre nosso Deus, como que fica ainda mais precioso, ainda fica mais valioso adorar e servir a este Deus. Aquele Deus que quis revelar ao povo de Israel que estava no Egito através de Moisés. Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Esse é o meu nome eternamente, o meu memorial de geração em geração. Então, ainda que uma eternidade pudesse ter fim, ela não pode, mas ainda que pudesse, se terminasse uma eternidade, ia começar uma outra eternidade. Por isso que ele vai dizer de eternidade em eternidade, para reforçar o caráter eterno de Deus. Então, esse é o segundo nome que eu trouxe para nós esta noite refletirmos. Então, nós já falamos de El Shaddai, que é o Deus Todo-Poderoso. Agora, nós falamos sobre o El Olam, que é o Deus eterno. Em terceiro, nós vamos ter o El Elohe Israel. Nós vamos ver aí também algumas variações, mas esse aqui está relacionado com o Deus de Israel. Gênesis capítulo 33, versículo 18 até o versículo de número 20. Diz assim, Gênesis 33, 18. E chegou Jacó salvo a Salém, cidade de Siquém,
que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã Arã, e armou a sua tenda diante da cidade, e comprou uma parte do campo em que estendera a sua tenda da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar, e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. E quando nós falamos sobre este nome, o Deus de Israel, é porque ele vai fazer referência primeiramente à nação que Deus escolheu para representar o seu povo aqui na terra. Para dar o exemplo de como seria uma nação governada por Deus. Mas, Antônio, que diferença isso vai fazer para a gente? A gente sabe que ele veio para a sua nação através de Jesus. Eles não receberam e, a partir disso, a salvação ela foi estendida até a nossa pessoa. Mas quando nós falamos aqui é para a gente poder entender todos aqueles contextos que acontecem no Antigo Testamento e por que estão relacionados com a nação de Israel. Que Deus chama Abraão lá da terra de Ur dos Caldeus, ele faz uma promessa a Abraão, Abraão vai ter Isaac, Isaac vai ter quem? Jacó. E Jacó se torna Israel. Então a promessa foi com eles. E vale aqui a reflexão que algumas pessoas querem por aí dizer que as promessas que estão reservadas para Israel aplicam-se à igreja, que vira tudo a mesma coisa. Na verdade, Israel é Israel, a igreja é a igreja. Tá? Quando ele vai dizer lá que dos dois fez um só povo, mas um só povo para a adoração. Então, todas aquelas coisas que vocês vão ver relacionadas, muitas delas lá no Apocalipse, que nós fizemos aqui o estudo das cartas, e num futuro, se Deus quiser, eu quero fazer aqui sobre os eventos do Apocalipse, para a gente poder entender um pouco melhor. Muitos deles são relacionados com a nação de Israel. Vocês já ouviram falar dos 144 mil, lá do Apocalipse? Lá no Apocalipse fala dos 144 mil que não mancharam as suas vestes e que vão andar lá junto com o Senhor. Esses 144 mil, 12 mil de cada tribo, não tem nada a ver com a igreja. Vai ser da nação de Israel. 12 mil de cada tribo, das 12 tribos de Israel. Então, por isso que nós precisamos entender essa questão do relacionamento de Deus com a nação de Israel. Eles foram primeiramente chamados para representar o povo governado por Deus. Falharam nessa missão e Deus abre isso, envolve e cria a igreja. Tá? Mas Israel continua sendo Israel, a igreja continua sendo a igreja. Então, é o Elohé Deus, o Deus de Israel, o Deus que lutou por Israel e que também batalha agora pela igreja, a quem nós podemos recorrer. Porque às vezes nós olhamos para essa passagem e falamos assim, poxa, então Deus só se preocupa com Israel. Na verdade, não é. Por isso que ele vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, nós também temos acesso à salvação. Nós também temos acesso a promessas que foram feitas à igreja agora também. Então, é importante nós entendermos o contexto do Antigo Testamento, por que Deus ele cuidava de Israel, ele tratava com Israel, porque foi o povo da promessa, e Deus vai ter coisas que ele vai realizar somente com Israel. O quarto nome que eu trouxe para nós hoje, refletirmos, provavelmente vocês já ouviram falar sobre ele também, é o Jeová Jireh. Já ouviram falar sobre o Jeová Jireh? Esse Jeová, como eu disse, foi uma combinação entre Adonai, as vogais de Adonai e o nome impronunciável de Deus, e originou-se o Jeová, mas o mais adequado é nós trabalharmos com Javé. Javé, Yavé, Jireh. Então, lá dentro do hebraico, o Jireh está relacionado com provisão.
Gênesis capítulo 22, 13 ao 14, diz assim: Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis-se um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto, em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, de onde se diz até o dia de hoje, o monte do Senhor se proverá. Lá no hebraico, quando está escrito aqui o Senhor proverá, vai estar escrito Jeová Jireh. E essa passagem é uma passagem bem adequada, bem pontual, bem pertinente para nós falarmos sobre a questão da provisão de Deus. Porque o nosso Deus, ele é um Deus que provê. Eu gostaria de, algum dia, ter uma oportunidade de compartilhar com vocês, às vezes, as coisas que Deus provê nas nossas vidas. De coisas mais simples a coisas mais complexas. E vai muito mais além do que o material. Às vezes nós estamos lá numa circunstância, não encontramos saída, não encontramos alternativa, nós clamamos a Deus, nós rogamos a Deus e o Senhor prepara, o Senhor cuida, o Senhor provê. E quando falamos de provisão, nós precisamos entender que precisamos pedir, precisamos clamar, no mínimo, confiar, como Abraão fez. O garoto, Isaac, fala: meu pai, está aí a lenha, o altar está aí, cadê o holocausto, papai? Aí Abraão fala: meu filho, Deus proverá para si, porque ele confiou. E diante desse exemplo, nós somos incitados e inspirados a confiar também. Eu conversava outro dia com a minha esposa e nós estávamos falando justamente sobre essa questão da pandemia, e nós sabemos que os templos, eles precisam estar abertos, precisam estar funcionando, de portas abertas para receber as pessoas que às vezes precisam não só de ajuda espiritual, mas também de ajuda física, às vezes uma conversa, um aconselhamento, uma oração, um abraço. Mas existe sim um certo custo para se manter. Eu falava com ela, eu falava assim: olha, meu amor, isso nós já tínhamos chegado num consenso. Não adianta nós nos desesperarmos, porque nós estamos servindo ao Deus que provê. Então, se nós estivermos andando nas mãos, debaixo da batuta do Deus que provê, Ele vai prover o necessário, mas vai prover, Ele não vai deixar faltar. Porque a obra é minha? Não, a obra é dele. Então, se realmente é dele, Ele vai prover. E, pasmem, meus irmãos, não faltou. Não faltou, Deus proveu. Eu já contei aqui uma vez, estava aqui num sábado de manhã, lá no início da pandemia, ano passado, lavando a igreja aqui, e aí vem um senhor que ele é pai de uma moça que teve aqui, a moça não vem mais aqui, ele nunca assistiu um culto aqui. Ele veio de manhã assim, conversando comigo, a gente bate um papo de vez em quando. O senhor não leva mal de eu trazer um negócio para o senhor aqui, não? Ele: mas o que é? Ele: não, o que eu queria trazer uma oferta para vocês. Eu: amém, meu irmão, Deus te abençoe, nós aceitamos sim. Ele veio e trouxe, colocou aqui, no gasofilácio. Então, nós precisamos realmente confiar que Deus vai prover. A gente ou confia ou não confia. Existem circunstâncias que ou a gente confia ou a gente não confia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando nós falamos de provisão, nós não estamos falando apenas... que às vezes a gente fala de provisão, a gente está pensando em abastança, né, em fartura. Deus às vezes ele vai dar na medida. E agora, com um pouco do foco no material,
Olhe para Jesus. Jesus, ele estava ali, ele olhou para a multidão, ele teve compaixão daquela multidão que ficou ali ouvindo ele um tempão e não tinha nada para comer. Ele fala para os discípulos: ô, meus queridos, alimenta esse povo aí, eles estão com fome. E os discípulos: mestre, mas como é que a gente vai dar comida a esse povo todo? Não vai ter pão que baste. Dá comida a eles, gente. O que vocês têm aí? Ó, tem um garoto aqui que tem 5 pães e 2 peixes. Traz ele aí. E aí Jesus vai multiplicando. Provisão. Provisão. Olhamos para Deus e precisamos entender que Deus, ele vai abrir caminhos. Ele vai criar estratégias. Ele vai buscar nos dar alternativas. Talvez nós não vamos entender as alternativas e as estratégias no momento em que elas acontecerem. Mas, poxa Deus, não era assim que eu queria. Ainda bem, porque as coisas não são conforme eu quero. São conforme Deus quer. Porque senão eu não poderia orar: Deus, seja feita a tua vontade. Tinha que ser assim: Senhor Deus, que seja feita a minha vontade. Que está errado. Então, confiaremos em Deus porque Ele provê. Proveu o cordeiro para Abraão sacrificar no lugar do seu filho. Porque Abraão confiou. Abraão, ele não tinha garantia nenhuma de que Deus ia ressuscitar o filho da sua promessa. Deus deu alguma pista para ele? Só falou: eu quero Isaac. Se vira. E vocês que são pais e mães, vale uma reflexão. Imagina a gente subindo aí um monte para poder fazer um sacrifício, olhando para o seu filho e fala: poxa, eu vou ter que apresentar o meu filho. Para corrigir filho já corta o coração às vezes, né? Porque o pai, ele corrige, mas ele corrige com o coração apertado, porque não quer fazer, precisa, mas não quer. Agora imagina a situação de Abraão. Pensem na situação de Abraão. Mas Deus é o Jeová Jireh. Ele proveu para Abraão. Ele cuidou da circunstância de Abraão. Assim como ele cuidou de tantos outros homens e mulheres nas páginas sagradas no decorrer da história de Israel e da história da igreja. Precisamos confiar que Deus vai prover. Porque Ele é o Jeová Jireh. Então, não esqueçam isso, Ele é o Jeová Jireh, o Deus que provê. E por fim, nós trouxemos aqui o Yahvé, Yahvé Rafeka, ou Jeová Rafá, o Senhor que te sara. Êxodo 15, 26, diz assim: e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos teus mandamentos, e guardares todos os teus estatutos, nenhuma enfermidade porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Nós estávamos falando aqui no domingo sobre o toque que Jesus ele dá naquele leproso. Jesus não precisava tocar naquele leproso, mas ele toca, devolvendo a dignidade, curando, transformando. Assim como aquela mulher do fluxo de sangue, ela vou lá em Jesus e toca. Assim como a sogra de Pedro, que estava lá, quando Jesus chega, ela estava imersa em febre, e Jesus opera ali um milagre, ela é liberta da sua febre e começa a recepcioná-los. Nosso Deus é o Deus que cura. Antônio, então Deus ele pode intervir nessa situação da pandemia? Pode.
Então, por que ele ainda não interviu, Antônio? Talvez ele não tenha intervido aqui. Mas a gente não sabe, de repente, na igreja de cima, talvez a gente não sabe na igreja de baixo. Ele tem os seus propósitos em outros lugares do mundo. Que ele quer nos ensinar alguma coisa com a pandemia em geral, isso eu não tenho dúvida. Alguma coisa ele quer nos ensinar. Talvez ele esteja querendo nos mostrar que precisamos fortalecer os nossos passos e a nossa caminhada diante de Deus. Muitas pessoas abandonando os caminhos do Senhor. Muitas pessoas desanimando de caminhar na presença de Deus. Deus nos mostrando que, olha, talvez algumas pessoas estivessem firmando os seus passos onde não deveria. Talvez essa seja uma das coisas que Ele esteja querendo nos mostrar. E por isso precisamos entender que precisamos recorrer a Deus. Precisamos recorrer a Jesus. Precisamos recorrer ao Senhor. O Senhor que sara. Jesus, quando ele vai orar lá, é: Senhor Deus, que seja feita a tua vontade, não a minha. Então nós vamos orar. Deus, a capacidade de Deus, ela jamais é mudada. O que vai alterar-se é o propósito. Lembram-se de Lázaro, conforme nós dizemos? O Deus que cura poderia ter curado a Lázaro, mas permitiu com que ele morresse, porque havia um propósito. Mas nós não podemos perder de vista que o Jeová Rafá é o Deus que cura. Então nós não podemos deixar de orar. Não é porque Deus não interviu na vida do fulano ou na vida de cicrano, que talvez ele não vai intervir na minha. Se atentamente ouvir a Deus e os teus mandamentos andares, inclinar os teus ouvidos a eles e guardares todos os teus estatutos, Ele cura, Ele sara, de acordo com a sua vontade. Então, o nosso relacionamento com Deus, ele tem que ser individual, a salvação individual. Não é porque Ele não fez lá que Ele não pode fazer aqui. Ele pode. Ele pode. Ele pode. Aleluia. É o Deus que sara. Então nós falamos sobre o El Shaddai, que é o Deus Todo-Poderoso, El Olam, que é o Deus Eterno, El Elohe, Israel, o Deus de Israel, Jeová Jireh, Deus, o Senhor proverá, e Jeová Rafá, que é o Deus que sara. Aprendemos um pouco mais hoje sobre a pessoa do nosso Deus, sobre a capacidade do nosso Deus, sobre a grandiosidade do nosso Deus. Eu quero trazer aqui futuramente um estudo também sobre, já trouxe uma vez sobre alguns atributos, eu quero trazer sobre outros atributos de Deus. Porque, como dizíamos no início, nós sabemos a quem nós estamos adorando. Não simplesmente adorar por um modismo, ou porque alguém está fazendo, ou porque eu achei bonito. Porque tem que ter um propósito na adoração. Porque em algum momento ou outro, talvez a nossa vida vai ser colocada em risco. Alguém chegar para você, chegar para mim e falar assim: olha, nega o teu Deus agora. Eu tenho que saber o porquê que vale a pena eu colocar minha vida em risco. A mulher de Jó: olha, amaldiçoa esse teu Deus e morre, rapaz. Você está enfermo, perdeu tudo. Você é um desgraçado, sem graça nenhuma da parte de Deus. Amaldiçoa esse Deus, vira as costas para ele e acaba de morrer de uma vez. Para que você vai ficar insistindo nisso aí? Ele vai dizer: olha, Deus me deu. Ele optou por tirar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jó, quando olhamos para a história de Jó, quando olhamos para a figura de Jó, nós precisamos entender que o que ele fez, ele não fez de maneira aleatória, por acaso. Ele fez porque ele sabia o que ele estava
fazendo. E por isso nós estamos aqui no intuito de conhecer um pouco mais sobre as características do nosso Deus, para que, se for necessário, eu saber o que eu quero também. Se eu for me batizar, eu quero saber por que eu estou me batizando. Não é porque alguém falou que eu tenho que me batizar. Se eu vou me converter ao Evangelho, eu preciso saber o porquê que eu estou me convertendo ao Evangelho. Não é porque alguém falou que eu tenho que ir. A gente precisa conhecer. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Então, o nosso Deus é o Todo-Poderoso, é o Shaddai. É o Deus eterno, é o Olam. É o Deus Elohei, é o Elohei Israel, o Deus de Israel, tem uma história com Israel. É o Senhor que provê, é o Jeová Jireh, é o Jeová que sara, Jeová Rafá. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que nós possamos refletir sobre isso, tá? Em nome de Jesus. Se vocês quiserem depois, é só vocês me mandarem mensagem que eu envio para vocês um resumo desses nomes que nós falamos aqui. Nos próximos dias eu vou estar mandando uma mensagenzinha no WhatsApp, com um resumo de 3, 4 linhas lá na mensagem, de 12 atributos de Deus. Bem simplificado, mas para que vocês possam estar conhecendo. Então, nos próximos 12 dias, eu vou estar enviando 12 atributos de Deus para nós conhecermos mais. Não vai ser texto longo, coisa de 3, 4, 5 linhas no máximo, para a gente poder conhecer mais. Se alguém ainda não tem o meu WhatsApp, pega comigo, está ali fora, ou vê com alguém que tenha, pode me mandar uma mensagem para eu inserir vocês lá no grupo de avisos aqui da congregação, para você estar recebendo lá também alguns avisos, as fotos que às vezes a gente tira de algumas atividades, em nome de Jesus. Tá? Nosso anexo lá, graças a Deus, para quem viu a foto aí, nossa, eu estou muito feliz. Estava falando com a irmã Irani, que quem viu do jeito que estava e vê agora, aleluia, Deus é bom. Então, eu acredito que nas próximas semanas a gente já vai estar entrando na fase final de acabamento, colocando lá a parte elétrica, fazendo as pinturas, e vai ser bênção em nome de Jesus se nós pudermos cuidar ali das nossas crianças. Amém? Vamos ficar de pé para a gente poder estar orando em nome de Jesus? Não deixem, meus irmãos, de no domingo trazer sua doação de alimento. Por favor. Como eu sempre digo, nos ajude a sermos referência em assistência social. Nos ajude a ser referência em assistência social. Qualquer quantidade. Traz no domingo, traz com carinho, traz com amor. Amém? Pai querido, Deus de amor, estamos na Tua presença e louvamos o Teu maravilhoso nome. Te pedimos discernimento e sabedoria, que o Senhor esteja nos levando em segurança até os nossos lares, meu Pai, em nome de Jesus. Para que possamos estar ali, Senhor Deus, nos descansando para amanhã. Que o Senhor nos dê um restante de semana abençoado. Que o Senhor venha guardar cada coração, cada irmão, cada irmã, meu Pai. Em nome de Jesus, Deus querido. Que nós possamos aprender mais sobre a grandiosidade deste Deus. Obrigado, Senhor Deus, por tudo. É o que eu te peço, Senhor Deus. Eu humildemente te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. 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 A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo sejam com todos, hoje e para sempre. Todos dizem... Amém. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.